nós vamos falar um pouco onde é que o BIM entra como ferramenta na leitura e interpretação de projetos estruturais. Então, gente, vocês poderiam me perguntar, mas por que o BIM? Por que a gente está falando de leitura e interpretação de projeto e de repente a gente está tratando com o BIM? Caso vocês já conheçam o BIM, você já tem essa resposta a essa pergunta intrinsecamente. Se vocês não conhecerem, a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa nova metodologia de construção. Eu digo nova, contudo, ela não é nova, que é uma coisa que vai ser usada, que vai ser aplicada. É uma coisa que está sendo aplicada atualmente. Mas é uma ferramenta, de uma forma geral, muito importante e que vai ser obrigatória dentro de todos os projetos estruturais, arquitetônicos, elétricos, hidrossanitários, entre outros. O BIM, gente, como eu estou falando para vocês, ele não é uma ferramenta do futuro, ela é uma ferramenta agora. Ela é uma ferramenta que já está trazendo em si a obrigatoriedade do seu uso em obras públicas federais, por exemplo, como é que a gente tem algumas dessas matérias. A partir do BIM, a gente vai ter uma transparência muito melhor, um controle muito melhor, os projetos compatibilizados de uma forma muito mais eficiente e a própria documentação de todos esses projetos feito de uma forma mais fácil. Se vocês não conhecem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema convencional que foi se usado até os dias de hoje e por que a gente vai usar o BIM de agora em diante. Então, como é que era feito anteriormente? Anteriormente, todos os projetos eles eram trabalhados na sua metodologia 2D. No máximo 3D ali, com SketchUp, quando se trabalhava com arquitetura, mas de uma forma geral, tanto a arquitetura quanto todos os outros estruturais e sanitários, todos, eles eram feitos em uma planta 2D. E dessa forma você tinha vários projetos de várias diferentes habilidades que teriam que ser colocados juntos para que se houvesse depois a compatibilização. E daí você já começa a perceber a dificuldade que é você trabalhar com vários projetos de um só lugar, trabalhando com esse 2D, porque você não pode confiar em muito mais do que o teu próprio olho. O nosso olho humano ele é muito frágil. Sem contar os projetos que estão em diferentes revisões, então de repente o arquitetônico está usando a revisão 3, o estrutural está na 4, aí o estrutural pode pegar uma versão antiga do arquitetônico, o elétrico pegar uma versão antiga do estrutural. Então toda essa questão trazia muita complexidade em se trabalhar todos esses projetos de uma forma 2D, como ela era feita anteriormente, trazendo muitos erros e muitos custos à nossa obra. Então, daí tu começa a pensar no trabalho que tinha um gerente de projeto, de pegar todas essas obras que eram feitas por diferentes pessoas para fazer a compatibilização, para conversar entre elas o que é que vai mudar, o que é que o arquitetônico pode mudar para passar os canos do hidrossanitário, como é que a estrutura teria que lidar para passar os cabos do elétrico. Então, era todo muito mais complexo de você trabalhar antigamente, quando você ia fazer essa compatibilização desses projetos. Devido a isso, era muito comum que houvessem vários erros durante a obra. Erros que não foram vistos durante a compatibilização, erros que não foram vistos por diversas formas, por interpretação de projeto errado. Você trabalha só no teu 2D, tu tem muita mais dificuldade de olhar, sobretudo quando você está mudando de vãos, quando você está trabalhando com escadas, quando você está trabalhando com as vigas e com os encanamentos. Então, esses tipos de erro, eles eram bastante comuns. A gente pode olhar, pode rir, pode achar absurdo, parece piada na internet, mas não, mas realmente esses erros aconteciam por conta de interpretação errada e por conta de um projeto 2D e por conta de pessoas que às vezes não estavam tão acostumadas com essa linguagem dos projetos. Aqui nós temos mais alguns exemplos de não compatibilização. Você vê que o erro da escada, que depois teve que acabar e fazendo outra escada, você pensa no retrabalho, você pensa no custo de tempo, você vê que o nível que não foi pensado da forma exata, você vê que uma abertura de viga feita completamente errada, a gente não sabe nem se foi calculado. Então, todos esses problemas, eles eram muito mais frequentes e muito mais comuns na construção, trazendo prejuízos enormes em toda a escala dos projetos das construções civis. Tem aqui outro exemplo, você tem um arquitetônico com estrutural. Na hora da compatibilização, não se percebeu essa questão da altura da viga com a altura da porta, teve que se cortar a viga. E logo nesse ambiente, que geralmente, se aqui tiver um pilar, você vai ter um ambiente que vai ter um cortante maior, então você está diminuindo a seção justo onde o teu cortante é maior, ou seja, você está trazendo danos à tua estrutura. Será que isso foi conversado com o engenheiro calculista? Será que isso foi dialogado?
você tem aqui a parede que não está batendo com os encanamentos elétricos. Então, esses tipos de conflitos eram bastante frequentes por conta disso, por conta dessa dificuldade de visualização de absolutamente tudo dentro do projeto. Aqui a gente tem mais exemplos, a gente tem exemplo. Preste atenção nesse encanamento, passando por essas vigas, o quanto que isso pode ter atrapalhado na resistência, será que foi contabilizado? Como é que tá os meus estribos trabalhando nessa viga, onde tu tem vários canos passando no meio dela, certo? Então esses problemas são problemas que realmente podem trazer a ruptura da obra. Não seria muito difícil que acontecesse. Sem contar que você não sabe sempre quem é que está construindo para você. Será que a pessoa que está construindo vai ter o cuidado, vai ter a sensibilidade, vai ter a humildade de perguntar, vai ter esse tipo de coisa? A gente tem aqui o exemplo, ó, cortando o pilar no meio para passar o encanamento, que você tem várias tubulações de incêndio elétrico que não necessariamente estão se compatibilizando direito. Então, você reduz a qualidade do teu empreendimento, você atrasa o teu cronograma, você tem custos adicionais que você vai ter que refazer. Às vezes, o teu pilar ali, do jeito que estava, ele estava escondido na parede, mas devido ao retrabalho que tu vai ter por conta desses erros, tu vai acabar mostrando esse teu pilar, trazendo insatisfação para o teu cliente, certo? Aí também o sistema convencional, né, trazendo ali o teu cronograma, que nem sempre era integralizado e automatizado, sincronizado. Então você tinha diferenças no teu cronograma que poderiam fazer com que tu fizesse um pedido de um material numa época que não era certo e tudo, que por conta da falta de algum funcionário que não foi automatizado, não foi integralizado no teu sistema, tu acabou tendo um problema na tua obra muito maior. Então, esse também era um problema bastante vigente dentro das obras da construção civil. Ainda mais quando a gente fala sobre os quantitativos da forma convencional, né? Você tem um trabalho extremamente manual, um trabalho passivo ao erro, como é que se contava ali o teu volume de concreto, tu teria que contar ali com a tua linha, as paredes, você teria que contar a área, colocar na calculadora, colocar no teu Excel, e tudo isso muito dependente das pessoas, né? Fazendo com que esse trabalho não fosse automatizado. Por exemplo, você mudou ali a pintura, você mudou a parede, você mudou o teu tipo de revestimento, você teria que mudar logo no teu quantitativo. Você querer que você tenha todos esses projetos e ainda uma pessoa fazendo isso de uma forma manual, é realmente você ter uma tendência ao erro muito grande. Aqui os exemplos das plantas de forma, né? Planta arquitetônica, como é que você faria? Você teria que fazer essa conta dessa distância, daí você teria que ver qual é a seção da tua viga, quanto é que ela tem, o teu pilar, qual é a altura dele, quantos pavimentos, quando é que teu pilar morre, quando é que teu pilar nasce, quando é que tu vai ter uma variação na tua laje, se vai ter alguma altura. Então, tudo isso, gente, cada estágio cada um desses estágios é uma tendência ao erro, porque tu está fazendo uma coisa que é muito difícil você fazer manualmente de uma forma 100% correta, certo? Também aqui lá no arquitetônico, aí você de repente decide mudar a janela, decide colocar uma janela menor, decide mudar a porta. Então, se você muda na porta, você já tem que avisar para a pessoa que está fazendo o quantitativo, porque de repente a versão é diferente, a pessoa não atualizou, colocou um valor errado, certo? Então, esse é o problema realmente do teu sistema convencional. Tu tem as informações que estão concentradas em modelos diferentes, não estão todas no mesmo lugar, né? As pessoas trabalham com versões diferentes, com mudanças. Às vezes a pessoa faz uma mudança e nem se lembra de salvar, de alterar, de informar os outros da equipe, o que acaba trazendo todo esse problema dentro do projeto como um todo. E depois desse projeto total feito, construído e tudo, como é que vai ser esses documentos entregues? Será que eles vão ser entregues na revisão certa, da forma certa, tudo no mesmo parâmetro, na mesma hora? Certo? Será que vai ser entregue? Às vezes o projeto nem é entregue no final se perde. Então, às vezes você quer fazer uma reforma muitos anos depois e tu não tem esse projeto da forma certa, você não tem um as-build da forma certa, você não tem um elétrico na última versão, e você pode ter esse problema. Eu falo por experiência própria, porque eu trabalhei bastante com essa área de avaliação predial e é bastante difícil você pegar os projetos. Mesmo edificações mais novas, de 5, 10 anos atrás, é muito difícil você ter um projeto estrutural, um projeto arquitetônico tudo direitinho. Era para ter, é o certo, tem que ter, mas
Não é o que acontece. Muitas vezes esses projetos se perdem, as empresas falem, então você tem todo esse problema, principalmente no depois, né? Tá bom, construiu, e agora? Agora eu quero reformar a minha casa, como é que eu vou fazer? Será que se eu fizer um furo aqui, será que se eu quiser cortar minha parede, será que se eu quiser fazer uma ligação hidráulica, eu vou ter algum problema? Então isso é muito importante, que no final de toda a obra você saiba realmente tudo que você construiu da forma mais fidedigna possível. Esse é um problema, né? Porque, por exemplo, umas casas como essa, depois de alguns anos você perdeu o projeto. Como é que eu vou saber onde é que estão minhas vigas, minha tubulação? Vou ter que descascar toda a minha casa para saber o que é viga, o que é pilar, o que é só um preenchimento. Então, isso traz problemas muito grandes no futuro da tua construção. E é por isso que o BIM veio. Ele veio para fazer com que toda essa construção e esse projeto ele funcionasse de uma forma mais integrada. O BIM significa construção, informação, modelo. Ou seja, ele é um modelo ele é um modelo de construção que envolve várias informações de diferentes etapas do teu projeto. Então, gente, essa gravura ela explica bastante o que é o BIM durante toda a sua concepção, né? Você tem desde as primeiras reuniões que está conversando como é que vai, se vai ter um empreendimento, como é que vai ser, quanto vai ser. Daí vocês têm os estudos preliminares de viabilidade para ver se aquele empreendimento ele funciona naquele lugar, se vai dar o devido lucro. Depois os projetos executivos. No convencional a gente já tem, são só essas três partes, né? A conversa, o estudo preliminar e o projeto executivo. E tudo isso sempre trabalhando com 3D. O BIM ele é sempre, como ele é uma construção virtual, você sempre está trabalhando 3D, porque é como se você realmente estivesse construindo um prédio, só que no caso, construindo virtualmente, certo? E daí ele também inclui essa análise energética e sustentabilidade, a documentação do projeto para você fazer ele, para você ter todo ele documentado na versão certa, no local certo, tudo concentrado em um canto só. A industrialização, como é que vai ser essa logística, o nosso planejamento e custo, planejamento em termos de tempo e de custo, a logística do teu canteiro de obra, como é que vai se dar as operações de manutenção dentro da construção com BIM, você também integra nela a operação e a manutenção. Daqui a quanto tempo eu vou ter que fazer a manutenção em determinado elemento, determinada operação, certo? E isso funciona até para, no caso, se você for ter a demolição da tua estrutura no final, quanto para se você depois for fazer um arranjo, for mudar essa sua estrutura. Então, tu tendo toda essa documentação, é muito mais fácil você trabalhar futuramente com a tua estrutura. Então, o BIM ele vai ser uma representação digital do teu ambiente físico, certo? Você vai ter sua casa, seu empreendimento, seja lá o que for representado digitalmente, tendo todas as informações concentradas em um modelo só. Essa é a beleza, porque desde que eu tenho falado do começo até aqui, várias pessoas trabalhando em vários projetos diferentes, depois tendo que compatibilizar, só Deus sabe como, sem ter erro. Então você trabalha, todo mundo trabalha só com um modelo só. E daí, problema de compatibilização, ele é resolvido em um clique. Não é mais a pessoa que vai olhar. A pessoa vai encontrar automaticamente onde estão tendo esses problemas, essas interferências, seja de encanação, seja estrutural com elétrico, seja o que for. Ele é um recurso fortíssimo de compartilhamento de informação, certo? E a premissa básica é a colaboração de diferentes pessoas. Então, você pode ter 10 engenheiros diferentes trabalhando em diferentes modalidades e todos eles finalizando trabalhando em um modelo só, por meio da colaboração. Então, gente, fazendo uma comparação entre os modelos tradicionais e os modelos em BIM, os modelos tradicionais eles eram feitos primariamente 2D, como está mostrado esse ponto arquitetônico aqui de baixo. Tinha geralmente a planta baixa ou a representação vertical por meio de fachadas e cortes, mas sempre 2D, seja o projeto estrutural, arquitetônico, elétrico, hidrossanitário. No máximo que você tinha seria uma representação 3D, como do SketchUp para o arquitetônico, mas ainda assim só o fato de ser 3D, ele não configura o BIM. O que configura o BIM é esse esquema que a gente chama de 7D. No caso, você tem um 3D, que é do modelo do objeto em si, né?
Todo objeto em BIM, ele é o objeto propriamente dito, ele é uma porta, ele é um pilar, ele não é uma representação de pilar, ele é um pilar. Então, todos eles são, por essência, 3D. Dentro do BIM, a gente integra também essas duas características bastante importantes, do tempo e do custo. Você tem ali, você sabe quando é que sua obra está sendo construída, qual é a etapa, qual é o custo. Você sabe, por exemplo, que daqui a um mês você vai ter 20% da tua obra construída, você vai ter tanto por cento do seu material, você vai ter tantas pessoas alocadas. E isso é muito interessante, sobretudo quando a gente vai fazer o controle e o planejamento da nossa obra. A gente pode ter uma melhor qualidade nesses aspectos quando a gente lida todos esses elementos juntos, o nosso 3D dos objetos, o nosso tempo e o nosso custo. Além disso, a gente também faz a integração do verde, da sustentabilidade, com a linguagem BIM e também com a manutenção que foi o que eu falei tanto de problema nos modelos convencionais, porque como você vai ter o as-build ali muito bem feito, muito bem praticado, você vai ter todos os modelos juntos em um só lugar, então 5, 10, 15 anos depois você pode saber exatamente onde é que estão a tua instalação elétrica, onde é que está a tua instalação hidráulica, sem você precisar ir abrindo todo, escaneando toda a tua estrutura para saber onde é que está cada elemento. Além disso, no projeto convencional, o que era feito eram gráficos, certo? E todas as representações elas eram feitas por desenhos, elas eram linhas, arcos, círculos. A gente representava a porta, por exemplo, como uma linha e um arco. Então você não tinha uma porta, você tinha a representação de uma porta, você não tinha uma janela, você tinha uma representação de uma janela. Se você precisasse mudar a janela de local, você teria que copiar aquele desenho, colocar em outro canto e fazer todo o desenho seguido. Porque o desenho ele não estava integralizado. Ali você só tinha mesmo linhas que representavam a sua ideia. E no modelo BIM não, você realmente vai ter o teu objeto. No BIM você insere todos os elementos, todo o teu revestimento. Por isso que tu vai ter ali o teu custo também empregado. Porque quando tu vai falar de parede, tu não vai fazer só uma parede que são duas linhas. Tu vai falar a parede, o teu reboco, o teu chapisco, a tua pintura. Então, por conta disso, tu vai ter tudo muito bem detalhado. Tu vai demorar mais tempo para fazer, porque ali tu vai estar dando cada informação de cada objeto, mas em compensação, quando você for tirar o quantitativo, tudo você vai ter de uma forma muito mais fácil, já que já está tudo pré-definido, certo? O modelo convencional nada mais é que um desenho eletrônico, mas já o nosso BIM ele é uma construção virtual. Você está realmente construindo todo o seu projeto, você está construindo a sua casa, só que de uma forma digital. Você está construindo os seus tijolos, você está construindo o seu piso de uma forma digital. Esse grande problema do sistema convencional, que a mensuração ele era feita pela mão, então num projeto arquitetônico desse, para você tirar o quantitativo da pintura, por exemplo, você tinha que ver aqui qual é a distância, saber aqui qual é a altura que eu ia ter, pegar tudo isso, colocar no Excel, e qualquer mudança você tinha que fazer imediatamente na tua planilha também, porque eles não estavam integrados. Com essa modelagem BIM, não. Como tu perdeu aquele tempo construindo os elementos e todos os elementos eles são exatamente o que eles serão na vida real, então com um clique tu tem o teu custo. Com um clique tu tem toda a definição de todos os materiais que você vai ter. Todas as portas, todas as janelas. E se você movimentar elas, se você fizer alguma alteração, isso já vai ser compreendido na casa automaticamente. Então você tem uma sincronicidade, uma automatização muito mais interessante. E os modelos geralmente a gente usava antigamente AutoCAD, às vezes SketchUp. E com BIM a gente trabalha mais com Revit, ArchiCAD e entre demais modelos, TQS, o Eberic também, todos eles trabalham com essa lógica do BIM. E o bacana do BIM, gente, é por conta de tudo que a gente está fazendo ser uma construção tridimensional, realmente, a gente pode trabalhar muito bem com ele, tanto com a realidade virtual, como são esses joguinhos que você tem um óculos e você se insere dentro da realidade virtual, como a realidade aumentada, que é você colocando o seu objeto virtual dentro da sua realidade. Então, essas são as duas ferramentas que você pode usar quando você está trabalhando com BIM com muito mais facilidade. E isso, gente, de inserir a realidade virtual, inserir a realidade aumentada
no seu projeto, é uma coisa bastante simples que você pode fazer, seja qual for o projeto que você está trabalhando. O Revit, por exemplo, como esse exemplo que eu estou mostrando para vocês com qualquer projeto podem fazer com que a pessoa se sinta dentro do seu projeto, com o uso do próprio plugin do Revit de uma forma extremamente simples. Então, com óculos desse, por exemplo, que é um óculos de realidade virtual, você pode encontrar um óculos desse até por R$30. Você pode fazer com que o teu cliente ele entre dentro da casa que ele vai ficar. Então, imagina como é que é se vocês estão aqui porque vocês querem aprender a ler um projeto, né? Porque isso já é difícil. Então, quando você for vender para o seu cliente, você está vendendo ali uma planta 2D. Uma coisa é você vender para ele uma planta 2D, uma outra coisa é você fazer com que ele entre dentro da casa dele. Então, com um óculos desse, você coloca o seu celular dentro e você já pode entrar dentro da casa que você está construindo. E agora, gente, vou mostrar para vocês um exemplo de como você pode usar a realidade aumentada dentro da obra de vocês. Isso daqui não tem nada de extraordinário, você transformar a realidade virtual em realidade aumentada. Já falei para vocês, dentro do Google mesmo, rapidinho, pelo realidade virtual com óculos, vocês podem ver pelo Revit. Realidade aumentada, vocês podem ver pelo Augin App, que é um aplicativo de realidade aumentada. Então, o difícil realmente é você fazer o projeto. Mas uma vez que tu fez o projeto, tu pode muito facilmente, em menos de 5, 10 minutos, você transformar ele em realidade aumentada e ter a possibilidade de apresentar isso para o seu cliente de uma forma muito mais eficiente. E não só apresentar isso para o seu cliente, mas também pode ser usado para o controle da obra, para você comparar. Eu vou mandar para vocês um vídeo sobre o uso do BIM, da realidade aumentada e de todos esses outros dentro da construção do BS Design, para vocês verem o quão fantástico e quão potente são essas ferramentas. A gente vai executar, vai entrar na prefeitura, acho que se eu não me engano, no finalzinho de julho, o projeto de aprovação na prefeitura, o projeto de aprovação no condomínio, finalzinho de junho, e a gente vai entregar o projeto executivo lá para o dia 15, 20 de julho, e com isso a gente também já entregou o projeto legal. E aqui, vocês percebam que a gente fez o seguinte, colocou na escala 1:1, só não vieram aqui as fundações, tá? Depois eu preciso fazer alguns testes para ver como é que a gente faz para poder carregar essas fundações aqui. Mas é porque como veio ele ponto, desenvolvido no KeyBuilder, projeto estrutural sendo desenvolvido no TQS, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, nós temos aqui essas vigas baldrame todas colidindo com o hidrossanitário, mas a gente vai atualizar esse projeto daqui um pouco, tá? Essa viga baldrame vai descer e a gente não vai ter colisão, a gente não vai ter interferência de hidrossanitário com o estrutural. Obviamente apenas em alguns pontos, mas que a gente vai verificar se precisa de reforço, enfim, tá? Ou se passa da maneira que está, mas o objetivo agora é mostrar para vocês esse aplicativo. Olha que coisa fantástica, escala 1:1. A gente vai caminhando durante a obra, a gente vai caminhando no terreno e a gente consegue mostrar isso para a equipe, mostrar isso para o empreiteiro, que forma que vai ser desenvolvida, qual é a concepção disso tudo, tá? Então é uma maneira de apresentar os projetos simplesmente incrível. Tá? Custo desse aplicativo? Nada, não custa nada, ele é gratuito. Tá? Então, se eu fosse vocês, eu ia correndo lá baixar, instalar, começar a utilizar, começar a testar aí com os seus modelos e dar um susto no pessoal na obra, né? Porque realmente assusta, né? A primeira vez que você olha, você fala, poxa, o que é isso? E é bastante empolgante porque, enfim, é tecnologia. Então é isso, gente. É por isso que o BIM ele é tão importante para os nossos projetos, para uma leitura e interpretação muito mais eficiente, como vai ser feito daqui para frente. Repito, só para deixar bem frisado para vocês, não é algo do futuro, é algo que já é obrigatório em alguns estados e vai ser no Brasil a partir do ano que vem. Então, é o tipo de tecnologia que você quer integrar, você quer aprender mais, ok? Eu vou deixar com vocês o link sobre o Augin App, que é o da realidade aumentada, e também um link sobre como fazer a realidade virtual por meio do teu SketchUp, se vocês quiserem dar uma ideia, de repente vocês forem trabalhar com projetos, se vocês quiserem mostrar o projeto para o seu cliente ou para a sua construtora de uma forma mais interessante, ok? Pois abraço e nos vemos na próxima.